vocês estejam também animados como a professora, porque hoje nós temos uma atividade de matemática da aula 18. Nessa atividade nós estudaremos as tabelas. Vocês anteriormente fizeram uma atividade já sobre tabelas. A professora Risonetti que explicou para vocês. Lembram? Lembram? Não lembram? Não tem problema que nós iremos revisar esse assunto para que ninguém tenha problema nenhum na hora de colocar os conhecimentos em prática. As tabelas são maneiras de organizar dados, informações, de pesquisas, de brinquedos que às vezes tem bastante e aí alguma pessoa quer organizar, tabelar. Então, nós fazemos isso, organizamos na tabela. E também porque fica melhor para ver, para identificar as informações. Por isso, a professora mandou perguntando para todo mundo qual era a sua atividade preferida. E alguns de vocês me responderam. E nós, com essas informações, vamos organizar uma tabela das atividades preferidas do primeiro ano. E quem está empolgado? Pode ficar empolgado sim. Vamos lá. Vamos junto com a professora. Eu vou mudar a tela para nós organizarmos, tá bom? Primeiro, nós vamos ver quem respondeu a professora e qual foi a sua atividade preferida, para depois nós colocarmos essas informações em formato de tabela. E aí, no final, eu volto com as dicas sobre a atividade de hoje. E bora lá, sem desanimar, porque vocês do primeiro ano são demais! São nota 10, são nota 1000 e nunca desistiram. Estão aí firmes e fortes. Então, continuem assim. E bora lá! Voltei! Estou aqui para fazermos junto uma tabela. A professora perguntou para vocês qual era a atividade que vocês mais gostavam. E alguns alunos responderam, mandaram mensagem para ela respondendo. E agora nós iremos organizar esses dados em forma de uma tabela. Agora vamos descobrir quem mandou a sua preferência de atividade para a Pro. Vamos ver. Tananana. Estela falou que a atividade preferida é ciências. A Ana Luísa falou educação física. Nicolas, língua portuguesa. Lívia, matemática. Vitor, língua inglesa. Yolanda, arte. Lucas, matemática. Isabelle, ciências. Sofia Monteiro, geografia. Luísa, arte. E Manuela falou arte. Esses são os alunos que mandaram a preferência de atividades hoje. Agora vamos organizar em uma tabela? Esta será a tabela que nós iremos organizar. Ela tem um título: Atividades preferidas da nossa turma. Deste lado da coluna, nós iremos escrever a atividade, o nome da atividade. Do outro lado da coluna, na outra coluna, nós iremos escrever quantidade de votos. Vamos à primeira atividade? Ciências.
Quem foi que falou ciências mesmo? A Estela e a Isabelle. Então, são duas crianças. Nós iremos escrever o número 2 na outra coluna, na quantidade de votos. Próxima atividade. Educação física. Ai, quem era mesmo que falou? A Ana Luísa. Somente a Ana Luísa. Então, nós iremos colocar o número 1. Mais uma. Língua portuguesa. Ai, quem era? O Nicolas. Então, iremos colocar o número 1, pois só ele falou língua portuguesa. Agora é matemática. Quem era mesmo? A Lívia falou matemática e o Lucas. Duas crianças falaram matemática. Então, na coluna de quantidade, nós iremos escrever o número 2. Língua inglesa. Ah, olha só, o Vitor falou que língua inglesa é a preferida. Então, o número 1, a coluna de quantidade. Próxima, agora é arte. Quem falou arte? A Yolanda, a Luísa e a Manuela. 3 crianças falaram arte, então nós iremos colocar o número 3 na quantidade de votos. Por último, geografia. Quem falou geografia mesmo? Ah, Sofia Monteiro. Então, número 1, pois só ela falou geografia. Agora, a nossa tabela está pronta. Viu como não é difícil e fica organizado. Agora nós conseguimos saber qual é a atividade preferida dessa turminha aí. Qual que é? Aqui tem mais quantidade de voto. Qual que é? Ah, arte! A arte ganhou dessa vez. Que legal! Eu gostei. E vocês? Agora que nós aprendemos a fazer uma tabela na prática, vamos exercitar realizando as atividades da apostila. Então, pega lá a sua apostila para acompanhar a explicação da professora. Vamos lá? Bora fazer a atividade? Abre lá na atividade de matemática da aula 18. Primeira coisa, escrever a data. Dia 6/11, referente a novembro de 2020. Hoje é sexta-feira. E aqui, logo no começo da atividade, nós temos uma tabela. Número 1. Observe a tabela abaixo e responda. Então, nós temos a tabela aqui. Essa tabela tem o nome, então, ó, campeonato de futebol. Aqui é uma coluna, é a coluna dos times, então tem o nome dos times: Audax, Atibaia, Monte Azul. E nessa coluna daqui, o que é? Quantidade de jogos que ganharam. Então, aqui traz a informação de quantas vezes cada time ganhou. Vamos à pergunta. Qual time ganhou 5 pontos? Então, você irá lá na tabela, localiza o número 5, com o dedinho você irá do 5 seguindo na linha e aí irá ver qual desses times, qual dos 3 times fez 5 pontos. Você irá olhar lá e copiar o nome do time aqui na linha. Aqui embaixo tem uma pergunta, ó. Vamos junto coletar e organizar dados de uma tabela? Vamos lá? Questão número 2. Nessa questão, ela pede para você observar essa imagem e depois completar a tabela que está abaixo. Então, vamos ver. Aqui tem a tabela. Essa tabela está organizada como? Nesta coluna tem as imagens.
E nessa coluna aqui, na segunda coluna, é a quantidade. Então, você irá olhar lá. Aqui tem a árvore, né? Árvore. Quantas árvores tem lá na imagem? Então, lá nessa imagem, quantas árvores aparecem? Você conta e irá escrever o número aqui. Depois, você irá contar quantos celeiros, quantos girassóis, quantas laranjas aparecem lá na imagem, quantas maçãs, sempre referente à imagem, porque a questão pediu assim. E logo abaixo tem uma pergunta: qual é a imagem que mais aparece? Então, você já completou aqui. Você verá qual é o número maior, porque o número maior quer dizer que é a imagem que apareceu mais. E aí, você irá fazer o quê? Ó, o professor escreveu aqui porque vocês irão responder da forma completa. Então, ó, aparece mais. Aí, você irá colocar o celeiro, a maçã, a laranja, a árvore, o girassol. Então, vocês irão responder da maneira completa, referente aqui. Então, primeiro tem que completar para você saber o que aparece mais. Próxima tabela. A professora Luísa, do primeiro ano, estava trabalhando tipos de moradia existentes e mostrou as seguintes imagens. Então, aqui tem outra tabela e um título. Ó. Essa tabela tem título: Materiais usados na construção das moradias. Então, deste lado tem as casas, as moradias, e desse lado, nesta coluna, são os materiais utilizados nelas. Então, vamos ver. Ó, aqui é a casa de alvenaria. Então, qual é o material? Alvenaria, tijolos e cimento. Aqui temos o edifício, né? Edifício de apartamentos. Qual o material? Concreto armado. Aqui nós temos moradias sobre palafitas. Qual é o material? Madeira. Aqui nós temos uma oca, o material é galhos, são, né? Galhos, palhas e tronco. Por último, tem tendas ou cabanas. Então, qual o material para fazer as tendas ou cabanas? Tecidos ou peles de animais. Essa é a tabela. Agora, vamos virar a folha que tem as perguntas sobre ela. Na folha seguinte, aparece a questão 3 e a 4, que é referente à tabela da página anterior, onde a professora já leu com vocês. Então, vamos ver o que pergunta a primeira. Qual material é construído a casa de alvenaria? A questão está pedindo para você circular a alternativa correta. Então, o que acontece nessas questões? Ela tem 1, 2, 3, 4 respostas. Você precisa, com a ajuda do adulto, você irá ler e localizar qual é a correta. Você não precisa circular toda a resposta. Você irá circular. Se a questão é a A, é a correta, você irá fazer um círculozinho nessa letrinha A aqui do começo. Antes do parênteses, esse risquinho nós falamos que é parêntese. Aí, se for a questão B, você irá fazer um círculo na questão B. Se for a resposta correta C, você irá fazer o círculo na C. Se for a D, na D. Mas para isso, você precisa, com a ajuda, ler todas, cada uma, para localizar a resposta certa. Lembrando que está perguntando qual material é construído a casa de alvenaria. E, ó, tem opções A, madeira, B, tecidos ou pele de animais. Então, precisa ver qual é a certa. Na questão 4, qual moradia é construída com madeira? Então, ó, A, oca, B, tenda ou cabana, C, moradia sobre palafitas, D, edifícios de apartamento. Qual dessas respostas, é a moradia construída de madeira? Então, você irá fazer um círculo na resposta correta.
Por último, nós temos a questão número 5. Para concluir a aula, a professora Luísa fez um levantamento sobre os tipos de casa que moravam seus alunos. Então, apareceu mais uma tabela. Então, o título da tabela qual que é o nome? Tipos de moradias dos alunos do primeiro ano. Então, vamos ver. Deste lado, nós temos tipos de moradia. Quantidade de alunos. Então, aqui nessa coluna é o tipo de moradia. E aí tem lá, casa de alvenaria. 15 alunos moram em casa de alvenaria. Apartamento, edifícios de prédios. 11 alunos moram em apartamento. Oca, 0. Opa, se tem 0, significa tem algum aluno que mora em Oca? Não, né? Depois, por último, tem tenda ou cabana. Olha lá, 0 alunos. Algum aluno mora em tenda ou cabana? Não, né? Significa que ninguém mora em tenda e cabana. E aí vamos ver qual que é a pergunta sobre essa tabela. Qual foi o tipo de moradia mais votado? Mais votado, isso quer dizer, qual é a moradia que tem mais alunos, né? Que moram. Quem será que mora? Qual que é a moradia? Então, você vai ir lá na tabela, ver qual é o número maior, que é a quantidade, né, de alunos que moram mais. Você passará o dedinho na linha para descobrir qual que é a palavrinha e irá copiar a palavrinha aqui, tá bom? Não é difícil, né? Então, ó, tá moleza pra gente terminar a semana com chave de ouro. Quero muitas fotitos, sem preguiçites na sexta-feira. Beijos, beijocas, amo demais vocês!